Muito bem, voltando, né? Pastores sem amor. Pastores sem amor, eles pastoreiam, tá? Preocupado apenas com o número, preocupado com cifras, tá? Pastores sem amor só se preocupam com cifras. Lá no livro do profeta Ezequiel, eu vou ler, para a gente ver o perigo de um rebanho sendo conduzido por pastores que não exercem amor para com as suas ovelhas. Ezequiel, capítulo 34, versículo 2, diz aqui, ó. 34? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolai o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas. Então, papel, né? É papel do pastor, né? Apacentar as suas ovelhas. Apacentar as suas ovelhas. Buscar a doente, né? A quebrada, a desgarrada, tornar a trazer e não permitir que a ovelha fique dispersa. Como nós já falamos, existe um grupo de líder, infelizmente no meio evangélico, que estão preocupados apenas com cifras, preocupados apenas com estatística, com vaidade, com o tamanho do seu ministério, e estão deixando as ovelhas dispersas, ferida, machucada, mas continua usufruindo da ovelha, tá? Comendo a carne da ovelha, comendo a lã da ovelha, se aquecendo com a lã da ovelha, tá? Tirando da ovelha só aquilo que é de interesse. Tá? O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 5, agora lembrei dessa passagem, vou aproveitar para ler, que agora me veio aqui esse texto. Diz assim, deixa eu ver aqui, meus irmãos. Opa, eu estou em Tiago. Que eu acho interessante, que vai encaixar no que nós estamos falando, tá? Diz aqui, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto, eu que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Olha as qualidades que o apóstolo Pedro aqui apresenta para aquele que almeja o ministério, né? O episcopado. Deve apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado, né? Essa é uma das qualidades fundamental
na vida do pastor, um pastor cuidadoso, que cuida do rebanho, não por força, mas voluntariamente, tá? Não como fazendo algo forçado, obrigado, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, não preocupado com o que nós já acabamos de falar, não preocupado com recurso financeiro, tá? Preocupado com dinheiro, mas de ânimo pronto, está sempre pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Isso aqui é muito interessante. As pessoas estão liderando como se o rebanho não fosse de Deus, se o rebanho fosse dele mesmo. Tá? Só é que um dia, assim como Deus usou o profeta Ezequiel, tá? E fala, ai dos pastores, Deus também vai cobrar daquele que lhe foi confiada a tarefa de pastorear, e eles estão simplesmente agindo como mercenário e não como pastor de ovelha. O que caracteriza o bom pastor? Qualidade do bom pastor, que é a qualidade do bom líder, é o amor. Né? É o amor. A Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 12, diz assim, buscai com zelo os dons espirituais e eu lhe mostrarei um caminho mais excelente. O caminho mais excelente, né, mais importante do que profetizar, do que ter dons espirituais, dom de cura, dom de maravilha, é ter o dom do amor. E é fundamental na vida do pastor, na vida do líder, né, seja ele em que esfera for de liderança, familiar, em qualquer esfera que for, que ele tenha o dom do amor. Né? O amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Né? Então é fundamental que o líder ele exerça na sua liderança amor. Tá? Líder tem que ter coragem para dizer a verdade. Aí nós já estamos já no capítulo 4. Tá? 4. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão pregando o que as pessoas querem ouvir e não o que as pessoas precisam ouvir. Quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite, né, ele perguntou a Jesus naquela conversa, naquele diálogo, o que fazer, né, para ter a vida eterna. E Jesus disse para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Né? Nicodemos era um líder. Jesus ele não olhou para os títulos que Nicodemos ele tinha. Né? Jesus não olhou para isso. Jesus simplesmente ele foi taxativo, usou da verdade absoluta, que o que ele sempre fez, e sempre fez, né? E faria em qualquer circunstância de confronto com qualquer pessoa, usar da verdade. Ele disse para Nicodemos, se tu quer entrar no reino, necessário te é nascer de novo. Nós não podemos permitir que os nossos púlpitos, principalmente nós que lideramos, não é, seja uma fábrica de palavras, de argumentos que satisfaça vontade de A ou B. Né? O púlpito não é uma fábrica onde se projeta, se fabrica palavras que venham a satisfazer a vontade das pessoas. O púlpito é lugar de pregar a verdade. Sendo que a verdade muitas vezes incomoda muita gente. Né? Mas a verdade liberta. E precisamos ter coragem para dizer a verdade. Tá? Precisamos ter coragem. Mesmo que a gente corra perigo, tá? Mesmo que a gente talvez nunca mais tenha a oportunidade de voltar a determinado lugar para continuar falando as verdades do Evangelho, precisamos pregar a verdade, precisamos falar a verdade, tá? Falar sempre a verdade. Esse é a responsabilidade que o líder tem, tá? Que o líder tem de falar sempre a verdade para os seus liderados, para o seu grupo, para a sua equipe.
Uma coisa muito importante também é que o líder ele tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. Existe um perigo muito grande que é o perigo do ativismo, né? Tem pessoas que estão numa atividade tão acirrada dentro da sua chamada, da sua vocação, na sua igreja, no seu trabalho, né? Seja onde for que ele esteja atuando, que ele acaba esquecendo das pessoas, né? Tem pessoas tão envolvidas com a igreja que perderam a família, tão envolvidas com o ministério que perdeu os filhos. É necessário que haja equilíbrio. É muito importante que o líder se preocupe com isso. Muito cuidado com o ativismo, para não perder as pessoas que a gente ama. Líder não é vendedor de sapato. Você chega numa loja, né? Uma mulher chega na loja para comprar um sapato e ela escolhe um, não gostou, escolhe outro, não gostou, escolhe outro, e vai descendo lá das prateleiras todos os sapatos que tem. E o vendedor ele tem que estar sempre com um sorriso no rosto, e tentando agradar a pessoa, e às vezes até com lisonjas. Assim, mas esse não fica tão bem no teu pé, é a sua cara. Esse é o papel do vendedor, né? Tentar conquistar o seu cliente, tentar fazer a sua venda, ter paciência com o seu cliente, que vai escolher 15 sapatos, talvez para levar um, ou talvez não levar sapato nenhum, talvez nem compre. Tá? Mas o papel dele é esse, está ali para aquilo, tá? Com um sorriso no rosto, com lisonjas, tá? Com palavras bonitas, tentando vender o seu produto. Mas com o líder, né, isso não acontece. Com a igreja isso não acontece. Tá? Nós temos que estar preparados, ter coragem de confronto, coragem de falar a verdade. Devemos evitar sempre a bajulação, né? A bajulação, falar a verdade com amor, sem mudar o discurso. Nós não podemos mudar o discurso porque tem alguém do nosso convívio, um amigo. Não, nós precisamos ter coragem de falar a verdade, como dizia um apresentador na televisão, doa a quem doer. Ok? Precisamos ter coragem para a luta. A batalha é muito grande. Jesus, ele disse, quando alguém chegava perto de Jesus e queria fazer parte do seu grupo, Jesus ele dizia para os seus seguidores que lá em Mateus capítulo 8, deixa eu ver aqui, Jesus ele falou para aqueles que queriam segui-lo. Eu não sei se a gente teria a mesma coragem de falar o que Jesus falou para alguém que quer nos seguir. Como seguir a Jesus? Capítulo 8, versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E o outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Né? Para quem que quer formar um grupo, quem formar uma equipe, essa expressão de Jesus parece não soar bem. Né? Ele deveria falar assim: não, vem porque comigo vai dar tudo certo, vem porque nós vamos crescer muito, vem porque o negócio agora vai ser diferente, eu tenho uma proposta muito boa. Não, Jesus falou assim: ó, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Então Jesus ele nunca enganou ninguém.
Ele, às vezes parece que a expressão aqui que Jesus está usando em Mateus 8 parece até que ele está desencorajando os seus candidatos a segui-lo. Tá? Mas é isso que nós precisamos ter em mente. Temos que preparar um grupo de novos líderes que tenham coragem de desbravar, tá? Coragem de enfrentar os desafios, coragem de ir para a luta. Tá? Jesus deixou claro que o reino dos céus é tomado à força. Tá? Então, é ter coragem de pregar o discurso, tá? Mesmo que 90% do seu auditório não goste do que você esteja falando. Mas você tem que ter coragem, convicção de que você está falando em nome de Deus, que Deus te mandou falar aquilo, que Deus está contigo, que Deus te deu essa visão, Deus te deu essa obra para você realizar e que vai dar tudo certo, independente das circunstâncias, das consequências. Ter certeza, não, vai dar tudo certo. Tá? E a gente tem um preço a pagar. Tá? Os cristãos que estão em cargo de chefia sabe que um posicionamento definido pode significar prejuízo financeiro. Né? Quando às vezes a gente toma um posicionamento, pode até esvaziar a igreja. E a igreja esvaziando, a renda cai. Mas é melhor a gente ter certeza que estamos conduzindo ovelhas ao céu do que depois sermos cobrados pelo Senhor por pessoas que perderam o reino, por pastores, ou nem chamo de pastores, por mercenário, que preocupado com posição, preocupado com título, preocupado com rótulo, preocupado com mídia, deixaram de ensinar a verdade. Tudo isso tem um preço e um preço muito alto a pagar. Deus está à procura de homens que têm coragem, como fez Elias, de enfrentar Acabe, enfrentar Jezabel, enfrentar os 400 profetas de Baal e falar, assim diz o Senhor. Precisamos de pessoas que tenham coragem de falar em nome de Deus nesses dias que nós estamos vivendo. Tá? Martim Lutero, o ardente reformador do século XVI, foi um homem de muita coragem. Ele desafiou a igreja daquela época, desafiou o Papa, desafiou todo o clero, né, da Igreja Católica Romana. Né, e ele falou que ele não poderia ir contra a sua consciência sobre aquilo que a palavra de Deus tinha promovido dentro dele. Tá? Então nós temos que ter convicção, irmão, consciência de que nós estamos na verdade e que nada poderá nos abalar do nosso posicionamento. Tá? Nosso posicionamento com Deus e com a sua palavra. Tá? É o que Paulo falou para a igreja aos Gálatas. Admiro-me que tão depressa vocês tenham decaído da fé, da posição, porque surgiu no meio da igreja da Galáxia, aos Gálatas, né? Da Galácia, pessoas pregando que era necessário que voltasse a circuncisão, voltasse a cumprir os rituais mosaicos, e Paulo estava pregando que não era necessário, que a igreja precisava acreditar no sacrifício de Jesus e que era o suficiente, né? Que a salvação era fruto da fé, resultado da graça de Deus. E Paulo enfrentou dificuldade com isso. Né? Não só aqui na questão da igreja aos Gálatas, mas na igreja de Corinto. Paulo foi severo com a igreja de Corinto e as outras igrejas também. Né? Paulo enfrentou grande dificuldade no seu ministério, mas Paulo não se encovardou, e quando ele escreve na segunda carta a Timóteo, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Deus está à procura de pessoas que tenham coragem de combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Esse é um dos perfis, né, do verdadeiro líder. O líder tem coragem de falar a verdade. Agora, uma coisa importante é observar, irmão, quando a gente diz falar a verdade, não é colocar o dedo no rosto de ninguém, é falar a verdade, né, como ela é, mas sempre com amor. Uma coisa interessante, quando Paulo está no finalzinho do seu ministério, né, ele fala com muito carinho a respeito de João Marcos, que tinha deixado Paulo, né, acho que na segunda viagem de Paulo,
não quis continuar com Paulo, mas no finalzinho ele lembra de João Marcos, até reconhecendo, a gente falou de reconhecimento, e reconhecendo que João Marcos tinha um valor muito grande para o seu ministério. Ele traga João Marcos, porque me é muito útil para o ministério. Mas Paulo falou algumas verdades para João Marcos, mas falou com amor. Falou com amor. Então, é importante que a gente fale algumas verdades, não negocie as verdades do reino, mas aprender a falar as verdades com amor. Muito bem, nós falamos do primeiro princípio, acho que nós pulamos o segundo. Líder é aquele que presta reconhecimento aos que o precederam. Precisamos entender. Hello, Moto. Desculpe aí que o celular ele tocou, tá? Me perdoe. Terceiro princípio: bons pastores reconhecem suas ovelhas, bons líderes reconhecem seus seguidores. E quarto princípio, muito importante, no serviço do Senhor posso ter coragem para enfrentar qualquer batalha de liderança. Possamos falar como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus nos abençoe. É uma semana de bênção, de vitória para a vida dos irmãos. E no próximo sábado estaremos dando continuidade à nossa palestra, ao nosso estudo. Um abraço, fica com Deus, que Deus vos abençoe.